Exames de sangue que a gente vai focar na parte de saúde mental. Catecolaminas, para quem não sabe, a gente tem a noradrenalina, a adrenalina e a dopamina. Não entra aqui serotonina. Serotonina dá muito erro em exame de sangue, então até prefiro que vocês não peçam. Cortisol, peçam um salivar de 3 horários ao acordar, no meio da tarde, entre 4 e 6 da tarde, de noite até no máximo 11 horas da noite, que são os picos aí do estresse. Por quê? Porque de sangue ali direto, se a pessoa tem medo de agulha, vai dar alterado. Tá? Então, peçam ali o salivar, a pessoa não precisa ficar no laboratório 3 vezes, é só ir lá no laboratório, pega os potinhos com a saliva e levem até 24 horas de volta para o laboratório, dá para levar os 3 juntos, né? As catecolaminas, a gente tem uma questão principal de dosagem de reagente, eu já vou mostrar para vocês aqui, e o ACTH, que é o hormônio mãe do estresse, se ele está muito alto, a pessoa está muito estressada, claro que tem outros fatores ali, como às vezes tumores, tomou muito corticoide, então tem que perguntar direitinho para o paciente, mas se ele está baixo demais, é o estresse da fadiga, da terceira fase, se ele está muito, muito baixo, aí é do burnout, que eu já vou mostrar os valores para vocês também. Mas já em resumo, o ACTH, se ele tiver abaixo de 14, eu já comecei numa fadiga. Abaixo de 10, eu estou super já na fadiga da adrenal. Abaixo de 7, aí é o burnout. De novo, não é um diagnóstico médico, é agente da nutrição para saber os diferentes alimentos que a gente vai dar, dependendo desse diagnóstico, né? Que no caso vai ser o diagnóstico nutricional. Vocês também têm um material bem legal aqui que vai falar quais os melhores alimentos, cepas de bactérias, no caso de probióticos, tanto para aumentar quanto para diminuir cada uma das catecolaminas. Eu realmente sugiro que vocês comecem a pedir o plano de saúde cobre, porque a gente consegue entender se é falta de matéria-prima que esses momentos emocionais que a pessoa está passando estão ficando mais intensos ou não, porque eles impactam na parte cardiovascular, mas vai impactar também nessa parte emocional, até mesmo da depressão. Toda vez que vocês olharem epinefrina, ela é a mesma coisa que a adrenalina. Ela é essencial para o nosso corpo, porque é ela que vai falar, sai correndo ou lute para sobreviver. Então, ela aumenta o meu ritmo cardíaco, porque ela vai dilatar as minhas veias, vai dilatar os meus brônquios para eu poder respirar mais e melhorar a minha oxigenação. Agora, pensa comigo, uma pessoa que está super estressada, seja no trabalho. Todo o tempo, o tipo de trabalho dela estimula o estresse, seja pelo chefe ou pela atividade que ela tem que fazer. E ela está aqui, sentada no computador. Com essa reação de sai correndo. Você acha ou não acha que ela vai ter vontade de pular no pescoço de alguém? Que ela vai ficar irritada? Que ela vai ficar com o pavio curto? Que ela vai começar a tremer? Que ela vai começar a suar? Que a pressão dela vai aumentar? Claro que vai. Porque o corpo dela está mandando a mensagem de sai correndo, ela está sentada, né? Então, por isso que eu falo que a nutrição é um protetor, um capacetinho para essas situações, então, da vida. Não diminui, não muda o chefe dela, mas vai mudar a forma como a gente consegue lidar com esse estímulo estressor e não causar toda essa reação aqui. Já a noradrenalina, que também é chamada de noraepinefrina, ela é um neurotransmissor também com essa resposta ao estresse, também com a parte de pressão arterial, então ela vai trabalhar junto com a epinefrina, ou seja, junto com a adrenalina, só que elas têm uma função um pouquinho diferente. Por quê? A epinefrina, que é a adrenalina, é resposta aguda ao estresse, acabou de acontecer, tá? E a norepinefrina é alerta. Peraí, será que vai acontecer? Tá para acontecer. Peraí, deixa eu prestar atenção. Que é a famosa ansiedade, tá? São pessoas que vocês vão ver que estão levando susto toda hora. Que qualquer coisinha ela já, né, já reage. Quando está muito elevado, além da questão de ansiedade, da pressão alta também, eu posso ter o coração bombeando demais e aí aumenta meu risco cardiovascular. Só que se ela está muito baixa, essa pessoa vai ter fadiga, essa pessoa vai ter dificuldade de focar, ela vai ter tontura e ela vai ficar com a pressão muito baixa. Então, algumas pessoas têm oscilação da noradrenalina, normalmente pela questão genética, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês também. E a dopamina, ela é o nosso da vitalidade, é o brilho no olho. O que eu vim fazer nessa vida? Porque antigamente, lá na época de Homem das Cavernas,
nós usávamos a dopamina para eu posso estar cansada, bagaçada, machucada, doente, que eu vou conseguir sair da minha caverna e andar quilômetros para achar comida, porque senão, literalmente, eu não ia sobreviver. Agora, eu não tinha nem agricultura, quanto mais supermercado, iFood. Como é que eu vou garantir a minha sobrevivência? Andando por aí. Vamos achar um javali, um pé de amora, vamos ver o que vai acontecer. Só que hoje em dia, mesmo que o foco não seja procurar comida, apesar que tem esses sintomas do paciente final do dia, se a dopamina está muito baixa, que fala assim, eu chego em casa e não quero nem cozinhar. Não quero nem preparar a dieta. Só quero ficar aqui, ó, assistindo Netflix com um balde de pipoca do lado e com um brigadeiro do outro. Tenho preguiça até de descer na portaria se mora em prédio para poder pegar Uber ali ou o iFood, né? Mas essa dopamina tem a ver com a nossa vida, com o que a gente quer para sobreviver. Então, quando ela está baixa, a pessoa tem muitos sintomas deprimidos de muito, tanto faz da vida. Então, essa motivação, foco, determinação, a famosa força de vontade vem aí da dopamina. Por isso que eu falei para vocês, às vezes o paciente vem para emagrecer, lembrando que excesso de tecido adiposo diminui dopamina, justamente pelo que eu expliquei, que a dopamina era para eu ir buscar comida, se eu estou com reserva adiposa, ela diminui. E aí o paciente tem menos motivação para fazer uma dieta. Ela muito alta, daí a pessoa também vai ficar muito agressiva, muito agitada, muito ansiosa e pode levar também a transtornos bipolares. Se está baixo, além de dificuldade de aprendizado, além de eu ficar mais lerdinha, procrastinar muito, eu posso também ter tremores, por isso que a gente vê que na questão do Parkinson, uma das questões é a dificuldade de recaptação de dopamina, tá? Então, impacta na questão de coordenação motora também. Pausar aqui um pouquinho e mostrar agora para vocês a questão dos exames das catecolaminas, olha só, e a questão toda de genética. Aqui são vários materiais legais que eu quero mostrar para vocês. Quem é da nossa mentoria já conhece, né? Quem ainda não é, fica o convite aqui para fazer as aplicações. Tem ali no videozinho para vocês, tem a aplicação do formulário para vocês falarem com o nosso time, para a gente entender se é o melhor momento para vocês emprestarem aí meu cérebro, tanto para a parte clínica quanto de sucesso profissional. Nesse exame de sangue, vocês podem ver ali que a dopamina está escrito inferior a 15. O que é isso? Às vezes tem laboratório que vai aparecer inferior a 30, porque o limite do reagente daquele laboratório é 30 e outros vão estar inferior a 15. Se está inferior a 15, é porque o laboratório não conseguiu medir. Pode estar 14, não pode estar 1. Então, às vezes, vocês vão fazer a dieta, o paciente vai sentir muita melhora sintomática, mas vocês refizeram os exames e continua aparecendo inferior a 15. É porque então estava muito baixo. Como eu disse, às vezes estava 5, vocês subiram para 12 e ainda aparece inferior a 15. Certo? Mas o paciente já sentiu esse monte de melhoras. O mesmo pode acontecer, às vezes, para adrenalina ali também. Essa parte de cima, que está ali, depressão, ansiedade, estresse, ela é de uma planilha que eu vou mostrar para vocês. No meu software já tem esse cálculo, né, automático, que o paciente responde pelo e-mail e já sai essa avaliação. Não é um diagnóstico psiquiátrico, nós somos nutricionistas, mas é para a gente entender se o estresse ou a ansiedade ou a depressão estão vindo do mesmo sintoma e qual que é essa causa e qual que é a intensidade, já que sentimentos é algo tão qualitativo. Então, como que ela funciona? O paciente pode responder aqui, ó, 0, não se aplica a mim, nunca nem sei. 1, aplica a mim em algum grau e de vez em quando acontece comigo. 2, esse daí acontece bastante parte do tempo. 3, nossa, o tempo todo isso acontece comigo. Por que eu estou mudando um pouquinho o jeito de falar ao invés de falar assim? Não se aplica a mim de forma alguma. Porque, gente, vocês também têm que ter tato na hora de falar com o paciente, né? Às vezes a gente tem que mudar a entonação, tem que ir para frente da câmera, ser mais aconchegante, pôr a mão assim, fica tranquilo, conta comigo. Às vezes vocês vão precisar ser mais sérios e botar a postura para passar a autoridade. Então, também essa experiência, né, do paciente, que é algo extremamente importante, que foi uma das coisas que eu aprendi na especialização de psicologia da nutrição, e que fiz questão de adicionar, né, tanto na nossa pós-graduação, quanto na nossa mentoria, porque essa experiência do paciente é muito importante. Então, cuidado para vocês não serem técnicos demais ali com os pacientes, tá? O que ele vai fazer? Você pode perguntar para ele na consulta, para quem não tiver o nosso software, colocar assim, ó, fulaninho,
nos últimos 30 dias. É importante ser 30 dias, tá? Você se pega ficando chateado com as coisas bastante triviais, ou seja, as coisas do dia a dia? Me fala uma dessas 4 opções. 0, se não sente que se aplica a você. 1, que de vez em quando acontece. 2, que acontece com mais frequência. E 3, nossa, acontece muito. O que você colocaria? Aí a pessoa vem e põe aqui. Aí você faz a mesma coisa para as outras. Eu já deixei a tabelinha do Excel programada para pontuar aqui, ó. Tá vendo? Essa parte, claro, que o cliente não vai ver, né? Ela automaticamente, quando vocês respondem, já preenche aqui. Ao preencher aqui, o Excel já está calculando para vocês a pontuação total. Então, vocês só têm que vir aqui na tabelinha e ver. Essa é a referência. Olha lá, vamos ver aqui, ó. D de depressão, A de ansiedade, E de estresse. Depressão, 49 pontos. 49 pontos para depressão, maior que 28, extremamente severo. Ansiedade, 69. Na ansiedade, acima de 20, é extremamente severo. Depressão, 51. Ops, estresse, desculpa. 51, acima de 34 pontos, é extremamente severo. Opa, essa pessoa está com a saúde mental bem problemática. A gente vai ter que fazer um cronograma de melhora desse paciente. E aí é entender o que está impactando mais. Aqui, o maior for de ansiedade. Então, a gente vai começar com uma alimentação terapêutica para ansiedade, e aí tem que ver que tipo de ansiedade, que eu já vou explicar para vocês. Depois, a gente vai melhorando essa depressão, mas lembrando que essa ansiedade, muitas vezes, é a causa. Lembra que eu falei para vocês que a pessoa fica estressada depois de tanta sobrecarga de ansiedade, quando ela tem as duas coisas? E que de tanto cansaço que ela começa a ficar com esse estresse, ela pode chegar a essa fadiga que pode gerar depressão. Então, você não precisa necessariamente sair corrigindo tudo de uma vez. Corrigindo a ansiedade, ela já vai se acalmar, ficar menos sobrecarregada, conseguindo focar melhor, conseguindo ter um pouco mais de paz, e as coisas vão melhorando. Mas vocês também podem fazer cronograma. Mês 1, vou cuidar da ansiedade. Mês 2, do estresse. Mês 3, da depressão, por exemplo. Ou ver o que está mais impactando na vida daquela pessoa, né? Às vezes a primeira ali vai ser a ansiedade, depois já vai ser a depressão, porque ela está completamente desmotivada e para baixo. Vamos voltar aqui um pedacinho, que é com essa questão da nossa genética agora. Aqui, depois que vocês fizeram a anamnese desse paciente, se vocês têm o teste genético, a gente pode usar 8 testes genéticos, 8 genes, desculpa, dentro do mesmo teste genético, para identificar a causa dessa questão de ansiedade. Como, por exemplo, o BDNF é o gene que a gente mais usa, esse daqui, ó. Então, para quem não sabe genética, o nome do gene, RS é como se fosse o RG dele, resultado da pessoa, as letras que são ruins. Genética, a gente só tem 3 possibilidades. Duplo bom, eu tenho proteção daquela informação, duplo ruim e um pé de cada um. Se eu tenho um pé de cada um, igual é aqui do TPH1, que é o gene, entre aspas, oficial do TDAH, não que é ele que diagnostica, mas ele faz parte do diagnóstico, a pessoa pode tanto ir para o lado do G, que é o bom, quanto do T, que é ruim. Depende de como que está o estilo de vida dela. Agora, se a pessoa tem 2 genes bons, igual do BDNF aqui, que a letra ruim é o T, e ela tem 2 Cs, eu tenho maior proteção daquela informação. Significa que eu nunca vou ter problema daquele gene? Não, mas daí eu tenho que investigar. É falta de vitamina? É problema no meu intestino? É um estresse emocional? Porque não era para eu ter esse problema com frequência, porque eu tenho um gene protetor daquilo. Se eu estou tendo mesmo assim, é porque a causa está em outro lugar, eu tenho que descobrir ela e tratar ela. Quando a gente fala disso de causa, é porque, até vou pegar um pedacinho aqui da minha aula da mentoria, para falar para vocês que eu sempre brinco que é como se a gente tivesse uma fábrica de bolo e que você é meu cliente, por exemplo, e hoje eu tinha que te entregar um bolo e não entreguei. Aí você vai falar, Aline, o que aconteceu? Eu vou ter que olhar para minha fábrica e tentar entender aonde que deu problema. Vocês concordam comigo que se faltou fermento, eu resolvo de uma forma completamente diferente se o pneu da minha logística furou? O problema é o mesmo, faltou o bolo, mas a causa é diferente. E se a causa é diferente, o tratamento é diferente. Trazendo para a questão metabólica, se, por exemplo, a pessoa tem enxaqueca, pode ser problema lá na matéria-prima, que são os exames de sangue. Ela pode estar com a homocisteína muito aumentada, ou ela pode estar com a B12 muito baixa.
ou com magnésio muito baixo, que daí vai dando aquela tensão para ela maior ainda. Pode ser problema no maquinário, ou seja, no meu DNA. Eu posso ter o gene do IL-6, que é o gene de dor, ou o gene do GST, que é o gene de limpeza de toxinas como ácaro, mofo, que muita gente tem dor de cabeça por conta disso. Eu posso ter ansiedade, eu não dormi bem, foi problema nos meus funcionários, né, que eu brinco são aí as nossas emoções. Ou o problema pode ser na minha logística, eu tô com uma bactéria inflamatória no meu intestino, porque o intestino é tudo que entra e sai, por isso que é logística. Cada um deles eu vou tratar completamente diferente. Então, saber de todas essas áreas, hoje em dia, é o nutricionista de excelência, porque vocês podem estar fazendo uma conduta errada, mas quem tem esse interesse em ser um nutricionista com essa visão integral do paciente, aprofundar em genética, aprofundar na questão emocional, aprofundar na microbiota e aprofundar ainda mais na parte de exames de sangue, como correlacionar tudo isso, fala com o meu time aqui para vocês entrarem para a mentoria, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa abordagem da alimentação terapêutica e eu incentivo vocês a estudarem sobre isso cada vez mais. Tem um mundo de possibilidades e cada vez mais que a gente entende sobre a nutrição terapêutica, a gente consegue ver o impacto maravilhoso que ela tem na vida das pessoas que estão sofrendo e vocês aí sendo nutricionistas maravilhosos fazendo esse trabalho de saúde. Tá bom? Contem comigo e já vou dar aí o recadinho que fico super aguardando quem tiver interessado em fazer a nossa formação profissional, a nossa mentoria, para evoluir ainda mais.